MS em Dia Preview, informação até você. Ser forte depois de ser forte. Ser muito mais forte. Depois de ter lutado pelos comerciantes da antiga rodoviária e toda aquela região, em pleno abandono. Depois de conversar e lutar pelo bairro Mambaí, um dos mais antigos de Campo Grande, que também merecia uma atenção de políticas públicas e também esquecido. Ser forte para lutar contra o próprio corpo e contra a própria história. Ser forte para continuar acreditando, continuar lutando. Eu falo com Rosane Nelly e se eu fosse você, ficava para conferir essa conversa. Fica no vídeo. Rosane, obrigado pela vinda aqui. Feliz em ter você aqui, uma lutadora, né? No penhor da palavra mesmo, né? Uma verdadeira lutadora. E que não luta só por você, né? Você luta por todo mundo, por tudo aquilo que você faz. Inclusive agora, né? Como eu resumi no final, uma luta pela própria vida, né? É da tua essência isso. Eu vou, no panorama todo que é o MS em Dia, começar até pelo mais recente, né? Como tem sido para você, alguém que tem uma vida tão ativa, de se envolver tanto na política real, a política da comunidade, a política da sociedade, dos problemas reais, não a política ideológica que ficou tão na moda, tá também com uma outra luta paralela que não é uma brincadeira, né? Que aí você acaba também dependendo da política, dependendo do sistema público de saúde, ou dos aparatos, ou da medicina aqui no Mato Grosso do Sul, e seus problemas e suas dificuldades, né? E acaba vivendo a realidade também de muita gente que passa pela mesma coisa, né? É verdade, Danilo. Primeiramente eu quero agradecer o convite, né, do MS em Dia, agradecer o seu convite, é um prazer muito grande estar aqui e é muito importante a gente poder falar um pouco do câncer, né, principalmente do câncer de mama, porque eu descobri muitos pontos que as pessoas não sabem, né? Quando eu descobri, curiosamente, eu estava fazendo uma campanha para divulgar o Hospital do Amor, em 2021, né, no Outubro Rosa, eu fui convidada para ajudar a divulgar que lá você marca a sua mamografia por telefone, você faz preventivo, Papa Nicolau, vários exames gratuitamente e você marca por telefone. E muita gente até hoje não sabe disso. Então eu fiz em 2021, em 2022 também, divulguei ao máximo essa questão. E como eu ia fazer a divulgação, eu resolvi fazer os exames. E foi aí então que eu fui diagnosticada com câncer de mama. Tinha 2 nódulos e os nódulos eram malignos. E até ali sem sintoma nenhum, vivendo a vida normal? Absolutamente sem sintoma nenhum. Eu fazia luta, né? Eu lutava Muay Thai. Não tinha nos exames que você faz em casa mesmo, preventivo, eu nunca percebi absolutamente nada. Você fazendo atividade física, tendo uma rotina de trabalho intensa, né? Você trabalhava pelo tanto de responsabilidade que você tinha, pelo menos umas 10 horas por dia, ou mais até, e nenhum sintoma, nada. É daí que vem a importância também desses meses temáticos, né? Que às vezes faz, pelo menos naquele período, as pessoas se atentarem com relação àquela doença, não só com relação à conscientização, mas também a prevenção, né? Naquilo que dá, né? E como eu disse para você, é super importante o temático, porque tem gente que fica curiosa e fala, vou lá, vou fazer, né? Já que a insistência das campanhas, da propaganda faz com que a pessoa vá. E ao mesmo tempo, tem pessoas, eu conheci uma enfermeira dentro do Hospital do Câncer, que ela tinha pavor, medo de ir lá e fazer o exame, porque ela não queria, se ela tivesse, ela não queria saber. E olha, ela dentro do hospital, ela sendo uma enfermeira. E aí, quando eu comecei a fazer a quimioterapia, eu chegava lá e falando, assiste lá, hein? Falei no Instagram, quem já fez mamografia, quem não fez? E isso foi... Isso já fazendo o seu tratamento. Fazendo o meu tratamento. Foi dando... eu fui encorajando ela. Aí um dia eu cheguei lá, ela falou assim, deixa eu te falar uma coisa, eu fiz a mamografia e graças a Deus não deu nada. Agora, a partir de agora, eu vou fazer. Acabou. Eu quebrei aquela parede do medo que eu tinha. E eu me senti muito gratificada, sabe? Porque quando acontece
uma coisa assim, na sua saúde, você se sente fragilizada, mas ao mesmo tempo você tem como escolher. Por exemplo, bom, eu vou ter que passar por isso. Então, de que forma eu quero passar por isso? Eu vou passar aqui na minha cama achando que eu já vou morrer, não? Ou eu posso lutar, né? Eu já tinha, para mim foi muito mais difícil, porque há 4 anos atrás eu perdi minha filha com câncer, né? A minha filha, o câncer dela começou no colo do útero, e depois de 1 ano e 8 meses, ela veio a falecer com 31 anos de idade. Então, eu recebi o diagnóstico de câncer, na hora que eu recebi, assim, do médico, Passa um filme, né? eu pensei assim, doutor, você está de sacanagem comigo, né? Não é possível. Depois de tudo que eu passei, né? Aí eu, tipo assim, até questionei, falei, ô Deus, fala aí qual que é a minha missão aí, me explica, porque eu não estou conseguindo entender. Mas depois eu respirei fundo e falei, então vamos lá, né? E comecei a ler, por exemplo, tem uma lei, né, que existe, que o doente de câncer, ele não pode esperar 60 dias pelo tratamento. A partir do momento que ele é diagnosticado, em 60 dias ele tem que estar em tratamento. Só que essa lei, ela é teórica, porque na realidade nossa, ela não tem como acontecer. Que é o que fala na Constituição do direito à vida, né? Quer dizer, as pessoas não Esse direito não existe. Não existe no Brasil. Não existe, porque por mais que o hospital queira, por mais que os médicos, porque eu, pelo menos, assim, lá no meu tratamento, eu só tenho a agradecer. Eu fui muito bem atendida. Você está sendo atendida no hospital Alfredo Abrão. Muito bem atendida, apesar de todas as deficiências, as dificuldades que eles têm com aparelho quebrado, aparelhos antigos, um número muito grande de doentes, além da capacidade que eles podem atender, mas eles nunca falam não para ninguém. Que é interessante isso. O Estado ele tem uma responsabilidade legal perante a Constituição, ele teria que estar atendendo isso, aí vai uma instituição filantrópica ou privada, assume essa responsabilidade, mas aí o cidadão não tem como ter isso garantido, porque o próprio Estado não aprovisiona o dinheiro para isso, tem que ser na base da justiça, às vezes muitos casos de judicialização, ou na marra, insistindo, cobrando e tudo mais, né? A gente está num mundo onde tudo é muito integrado, né? Isso, de certa forma, nas suas lutas anteriores te favoreceu. Você é uma pessoa que se comunica muito bem. Há muito tempo atrás falava um mundo globalizado, tal, mas é um mundo integrado. A internet ajuda muito nisso. E aí você tem os digital influencers, influenciadores digital. Você nitidamente, você fala da tua missão, mas você é uma influenciadora social, né? Dentro daquele espaço de Campo Grande, que já foi realmente um espaço glamouroso, até o espaço talvez mais um dos metros quadrados mais disputados da capital, passou com décadas depois a ser um espaço esquecido, muito por conta de desinteresse, especulação imobiliária, né? E escolherem outros lugares de Campo Grande para ser mais valorizados. Ali você também teve que ser alguém para motivar as pessoas em volta em torno de uma luta, não podia ser uma luta sozinha, né? E aí a mesma situação um pouco da doença, né? Porque às vezes você vai, não, vamos lutar por isso aqui, não, lutar para quê? Isso aqui já vai ser abandonado, ninguém quer fazer nada por isso aqui. Tudo foi piorando em volta, aconteceu aquela situação toda de ter gente, né, usuários de drogas, né? E praticamente o comerciante daquela rodoviária antiga está esquecidaço, porque ninguém entrava lá, ou se entrava, parecia que assim, estava resistindo para continuar aberto e tal. E o poder público, de certa forma, deu a entender, eu falo como jornalista, que parecia que torcia para tudo quebrar, para tudo dar errado, que aí ficava mais fácil de demolir, ficava mais fácil de tomar ou de revitalizar da maneira que eles quiserem. Esquecendo que tem gente ali dentro, tem sonhos, tem empreendimentos. Como que foi um pouco desse trabalho? Porque esse trabalho te projetou para outras coisas, projetou para a liderança com relação ao centro de Campo Grande, que passou também por mudanças, te projetou também para a questão do Maia Ramambaí, também que você lutou depois, mas foi o mais emblemático, foi naquilo que você apareceu mais. Aí aparece em TV, aparece na internet, aparece em jornal. Mas era um trabalho também de conscientização daquela galera, né? Que não são muitos, são poucos, mas estavam absolutamente abandonados, né? E era uma estratégia eles estarem abandonados. Era muito claro isso de fora, né? A forma como o poder público agia, negociava e trabalhava também, até a própria mídia, com relação àquela região.
Na verdade, assim, Danilo, eu sempre, o meu pai, né, ele era liderança comunitária. Ele, na época, ele fazia isso montando times de futebol para os adolescentes para tirar eles da rua. Então, eu cresci assim, né? Sempre meu pai dizendo assim, minha mãe brigando com ele, porque quando acabava o jogo ele levava, a gente morava numa casa que tinha um quintal muito grande, levava as criançadas tudo para lá e pagava refrigerante, enfim, isso. Minha mãe se irritava muito com isso e meu pai falava assim, quem não... É até clichê, né? Mas eu ouvi muito isso. Quem não serve para servir, também não serve para viver. A gente precisa fazer nossa parte nesse mundo. Eu cresci dessa forma. Então, eu dei aula 9 anos, né? E na escola eu sempre fui liderança, de querer trazer o melhor para todo mundo. Era escola particular, mas mesmo assim, eu sempre tive aquilo ali. E quando eu tive um problema de saúde, eu tive uma LER, eu parei, né, e fui para o comércio. Minha irmã tinha um comércio dentro da rodoviária, eu fui para lá. Mas desde o momento que eu entrei ali, tudo que eu via, porque era um condomínio, tudo que eu achava que não estava correto, eu sempre tomei à frente. A gente tinha um jornal, eu não sei se você se lembra, que era Primeira Hora, Última Hora, assim, um jornal que só gostava de acabar com todo mundo. Anos 2000, né? Isso. Esse jornal, ele ia lá, aí pegava, chamava a vigilância sanitária e começava a recolher o salgado lá das lanchonetes, falando que ali é o pior salgado. A minha luta começou ali. Aí era assim, era irônico. Desse lado, os comerciantes legalizados, pagando seus impostos, condomínio, tudo, e os salgados sendo recolhidos. Do outro lado, tinha um terminal de ônibus, onde os ambulantes vendiam o salgado dentro das caixas de isopor, muitas vezes no chão. E eu vi aquilo ali, vendo aquilo ali, tudo, eu já comecei, a confusão começou ali. Terminal que continuou depois, a rodoviária, ela saiu dali, continua indo o terminal naquela parte de baixo, né? Depois tiraram. Não, né? antes da rodoviária sair, eles tiraram o terminal. Já tiraram o terminal? Antes veio uma direção nova na Getran, fez uma pesquisa que já prejudicou já bastante. Nunca foi ouvida. Porque aquilo ali já dava vida bastante, né? Dava assim, uma rotatividade de gente e tudo. Porque era um terminal de ônibus onde as pessoas desciam ali, andavam pelo comércio, né? Porque essa rodoviária de Campo Grande, ela é uma rodoviária diferenciada. Ela é uma das maiores que teve no Centro-Oeste e ela era uma rodoviária shopping. Shopping. Quer dizer, para a época, a gente imagina hoje assim, um shopping onde um campo-grandense vive dentro do shopping. Exatamente. Aí, para aquela lá, não era só um ponto para você, não tinha parte do ônibus, eu acho, mas assim, era uma rodoviária, quer dizer, a pessoa não ia lá só buscar viajar, ela também comprava. E numa área central, né? Num bairro super tradicional. O que acontecia? As pessoas às vezes chegavam às 7 horas da manhã, mas o ônibus que ela ia pegar era 4 horas, 5 horas da tarde. Então ela andava por ali tudo como se fosse um shopping. Tinha 2 cinemas que hoje estão lá desativados até hoje, né? E as pessoas circulavam por aí. Então, voltando lá na questão do salgado, eu peguei um dia, eles chegaram lá, aí veio uma comerciante, ai, Rosane, pelo amor de Deus, levaram todos os meus salgados e tal, e agora? Eu falei, espera aí só um pouquinho. Liguei pro Correio do Estado, falei, vocês podem vir aqui, porque queria fazer uma matéria, o que é, Rosane? Eu falei, tá acontecendo assim, estão recolhendo o salgado, mas só que na parte de baixo, todo mundo tá lá vendendo salgado. Aí eles ligaram pro responsável da vigilância sanitária do centro, né? Na época era o Dr. Milton, ele era bravo. Aí ele veio lá na minha lanchonete e falou assim, você nem vende salgado, o seu é restaurante, por que você está se metendo nisso? Eu falei, porque os meus companheiros vendem e porque o que o senhor está fazendo é uma injustiça. Aí ele falou, não, mas aquele caso ali do terminal é um caso político. Eu falei, então agora, a partir de hoje, a rodoviária vai ser também um caso político. Nós vamos ter que sentar e conversar. Ou o senhor devolve o salgado de todo mundo, ou o senhor leva o salgado de todo mundo. O senhor devolve das lanchonetes, ou então o senhor vai lá naquela parte do terminal. Aí foi aí então que começou até a legalização do pessoal dos ambulantes nessa época. Foi graças a essa briga, né? E daí começou tudo. Em 2006, 2005, quando existia essa novela, rodoviária muda, rodoviária não muda. Isso passou mais de 10 anos essa confusão. Entrou o Zeca, entrou o André,
vamos tirar a rodoviária, vamos tirar a rodoviária, vamos tirar a rodoviária. Essa instabilidade foi fazendo com que as pessoas fossem abandonando o prédio, fossem arrumando outro lugar, ao invés... Só por conta da narrativa. Conta da narrativa. Porque isso ia parar na imprensa e aí dava-se como certo todos os anos que isso ia acontecer, mas não tinha nem terreno escolhido. Nada, dava um impacto muito grande. E quando houve quando começou a se construir aquela rodoviária ali na Cabriúva, aí pronto, né? Aí acabou de desocupar bem o prédio. Mas também por quê? Porque faltou uma administração que tomasse à frente, que desse a cara a tapa, que buscasse outros mecanismos a não ser o da rodoviária. Porque até então, o comércio dali, não só de dentro do prédio, mas do entorno, ele sobrevivia só das pessoas que transitavam ali para viajar, que era mais de 5 mil pessoas dia, né? Então, todo o comércio no entorno e todo o comércio dentro do prédio, ele só sobrevivia disso. Ou seja, em termos de negócios, Campo Grande que foi uma cidade que cresceu tanto por questão do comércio, né? Ela dobrou de tamanho em décadas aí e tal. Pensando hoje, uma visão de business, se o lugar passa 5 mil pessoas por dia, como hoje nos terminais também, passam gente pra caramba, qualquer um dos terminais de Campo Grande, se 200 mil pessoas pegam ônibus aí por mês, como que eles não exploram comercialmente aquilo ali e como que o banheiro nunca consegue estar em condições para poder receber uma mulher, para receber uma criança, né? Tudo tem que estar quebrado, tudo tem que estar detonado. Não é possível que não tenha um interesse por alguém por trás para poder aquilo se tornar um outro tipo de negócio, né? Porque sempre também nessas narrativas, quando falavam em agregar outras questões à rodoviária, tipo levar um dispositivo público para lá, uma secretaria, ou até levar o camelódromo, chegaram a falar uma época, parte do camelódromo para lá. Foi o primeiro projeto. Não dá. Aí aparecia sempre uma voz muito ativa, né, de algum secretário, alguém influente, ou até de algum governante. Não dá, ali não tem jeito, ali não dá. E aí pintava-se uma outra solução paliativa, que assim, era praticamente muito por denigrir e degregar a área, aquele espaço, aquele terreno todo, aquele quadrilátero todo, ele tinha esse interesse por outras coisas. Deu para ver até a questão dos terrenos em volta, né? Mas tem uma igreja, ele tem interesse naquele terrenão todo ali e tal. E aí, tipo assim, quanto mais detonado, mais barato é para se comprar e aí criar uma gentrificação à força. Na verdade, Danilo, é aquilo que eu falo para você. Uma das coisas, a gente entra naquele espaço que eu falei para você agora há pouco. O político hoje que tiver uma visão de que você precisa ouvir a população, entendeu? Antes de você programar qualquer coisa para aquele espaço, ele vai ganhar muito. A população vai ganhar muito. Mas aí, para o político fazer isso, ele tem que estar lá com um interesse só de fazer a cidade crescer ou o estado crescer em favor da população. E aí entra aquela outra parte. O brasileiro, quando ele vai votar, ele não analisa tudo isso. Você chegou a viver uma candidatura, né? Você chegou a viver essa experiência que todo mundo deveria passar um dia. E para mim foi bem gratificante, porque na época que eu fui candidato foi em 2020, no auge da pandemia. Eu não fiz reuniões nenhuma, a minha campanha foi feita só na rede social. Eu tive 268 votos, sem gastar nenhum centavo, né? O que o partido me disponibilizou, eu paguei o contador e a advogada por conta da prestação de contas, e era a primeira vez. Que é também aquela história, né? Mulher, candidata, eles não dão dinheiro, ou se dão em cima da hora, ou não dão expectativa que o dinheiro vai chegar. Toda uma candidatura difícil, né? Não, e eu ouvi, assim, de muita gente que ligou para mim e falou assim, olha, Rosane, eu tenho 400 mil para gastar, você não tem dinheiro, só te chamaram para ser candidata porque você é mulher. Só que isso daí que me motivou. Eu não tinha decidido, porque eu fui candidata assim, de última hora, eu não planejei nada. Eu vinha de uma cirurgia na coluna super complicada, eu tinha ficado 30 dias no hospital e estava a pandemia, meu comércio fechado. Aí
A pessoa falou assim, ó, o doutor Zaqueu Nascimento, né, que ia ser candidato. Que também tomou o balão do partido, né? Quer dizer, não recebeu dinheiro do partido. Aí ele me convidou, falou assim, foi pelo PP, né, que você foi isso, candidato. gostaria muito. Aí eu falei, doutor, eu vou pensar, eu não planejei nada e essas coisas não dá para ser assim de uma hora para outra. Ele falou, tá bom, você pensa. Mas no dia que eu recebi esse telefonema da pessoa falando assim para mim que, praticamente falando assim, você não tem capacidade, eu falei, então agora eu vou ver se eu tenho, se eu não tenho essa capacidade. E nessa época da pandemia, pré-pandemia, o ex-prefeito de Campo Grande, num absoluto interesse pelo centro da cidade, revitalizações e tudo mais, era o principal marketing dele, uma face oculta de todo esse engajamento era também praticamente uma queda de braço com você e com o pessoal da rodoviária. Sempre. Né? Quer dizer, então assim, não era tudo muito bonitinho também, né? Não. A beleza da 14, ela tinha seus preços e tinha suas outras questões. Tanto que né? hoje você vê o preço que o comerciante pagou, que foi alertado, que entra também nessa parte que eu falo para você de não planejar e não organizar dentro da nossa realidade. Não ouvir a população, né? O que aconteceu hoje? Você tem mais de 50 imóveis fechados só naquele meinho ali, 14, 13, Rui Barbosa, aquele pedacinho ali. Que era pujante, né? O comércio ali no centro hoje, ele resiste, que é que todo mundo tem uma história, né? Eu sou libriana, eu amo a história, a cultura, eu acho que a gente tem sim que trazer um novo, mas a gente precisa cultivar a nossa história e a gente precisa dar um novo interesse. E é por isso que eu sempre lutei ali pelo bairro Mambaí, porque ali é o primeiro bairro de Campo Grande. Ali é onde a nossa história começou. Tem um portão de ferro, ali nós temos 70% da rede hoteleira, a gente tem a Morada dos Baíses, patrimônio tombado, a maioria de Campo Grande está no bairro Mambaí. Então eu acho um absurdo muito grande, sempre achei, você não respeitar isso. Para mim é uma falta de respeito. E não é com a minha história, é com a história do Campo Grandense todo. E esse alerta eu comecei a levar, quando eu comecei a história do prédio, a lutar pelo prédio, eu ouvia muito assim, mas a maioria daquele prédio é particular, a maioria daquele prédio é particular. E aí eu falei, gente, eu tenho que arrumar um jeito de ser maior essa luta. Aí foi quando eu fui pesquisar se o bairro Mambaí tinha um presidente, né, como que foi, porque ali era um bairro, e todo bairro tem um presidente. Aí foi quando a gente fez a pesquisa, fez o levantamento, o que tinha no bairro, não tinha, né? Na época, a Luísa Ribeiro ela era vereadora, ela fez a lei instituindo dia 1º de dezembro, o dia do aniversário do bairro Mambaí. Ângelo Arruda, que hoje não está mais aqui, mas ele ajudou muito a gente nessa questão de conhecer mais o bairro. E aí a gente montou, né? Que é uma coisa que, assim, fora daqui, a gente olha em outros lugares, São Paulo, a Moca, Rio de Janeiro, Copacabana, né, ou outros bairros, né, mais periféricos, os caras transformam aquilo numa marca. E a gente tem aí o bairro Mambaí, você fala, uma potência, até um bairro que ele mostra muito a história de Campo Grande, porque ali tem um pedaço também da parte militar, que ajudou a impulsionar o movimento de Campo Grande, a rodoviária, que tem a parte da história. Mas a rodoviária, ela está, hoje em dia, passando por algumas intervenções ali, já tem coisa sendo quebrada e tal. Como que ficou essa situação? Porque, assim, chegaram a mostrar maquete em televisão, mostrar que está tudo andando, tudo bonito. Inclusive, até dezembro de 2021, tudo era uma maravilha em Campo Grande, né? Então até encorajou esse prefeito a ser candidato a governador, né? Porque tudo, ele andava na 14 em pleno Natal, dançando e tudo mais. Então, Campo Grande, na verdade, ela vive um golpe de marketing. É um golpe de marketing. E aí, assim, agora passa ali na rodoviária, o que se sabe é que os comerciantes se sentem um pouco abandonados da situação. Tem sempre aquela questão da polícia, né? De pedir atenção, patrulhamento e tudo mais. E fica nítido, não é uma perseguição, uma crítica minha, assim, porque está passando de prefeito para prefeito e chegou para prefeita também, que também não está dando conta disso aí. Que essa massa de gente andarilha, que não tem para onde ir, que não tem o que comer, que não tem perspectiva, só aumenta em Campo Grande. É muito claro isso, quer dizer, no país aumentou a linha da miséria? Aumentou. Aqui também aumentou? Aumentou.
mas Campo Grande sempre foi um polo de receber gente de outros lugares. E é nítido que, piorando tudo em todo lugar, para cá também ia vir essa galera. E não sabe-se o que fazer, fica empurrando essa galera para tudo quanto é lado, tal. Até nessa rodoviária nova, você vai lá, é cheio de gente ali, gente pedindo e tudo mais. Quer dizer, e não há uma política pública afirmativa, de resultado para isso, muito claro. Aí entra naquilo que eu falei para você antes, olha, 10 anos eu lutei ali por aquele prédio, igual eu falei para você em 2005, 2006, muito antes da rodoviária sair dali, eu era taxada como louca, porque eu falava sozinha, né? Custou muito as pessoas acreditarem que podia dar certo, que a gente podia exigir o nosso direito, né? No decorrer de todos esses anos, eu tive 19 boletins de ocorrência contra a minha vida. De ameaça? De ameaça pelos traficantes, quando a gente começou ali a luta para melhorar a segurança naquele espaço. Isso assim, vale até lembrar, você estando num restaurante que ele fica praticamente exposto, ele está numa esquina, né? Pode até fazer propaganda também e tal, mas assim, é complicado, né? Você ali lutando por todo mundo e assim, ficando às vezes até tarde, e aí podia acontecer qualquer outra coisa, você tinha que deixar a polícia atenta, né, dessa questão. Ali eu tenho vários vídeos de invasões, né? Eu moro ali do lado, né? Que fica mais preocupante ainda. Tem abaixo-assinado de 10 mil assinaturas, que eu garanto para você que em Campo Grande ninguém fez um abaixo-assinado desse porte, desse tamanho, 10 mil assinaturas. Eu tive uma parceria muito grande dos Correios, que tem um empreendimento muito grande ali, mas que essa semana mesmo eu tive conversando lá com o chefe da segurança e ele me falou que eles estão muito cansados dessa luta. Então nós pedimos intervenção do Ministério Público 2 vezes, nós fizemos reuniões, várias reuniões. Nós tivemos um apoio imenso, assim, eu tenho uma gratidão imensa pelo 1º Batalhão, pela PM, pela Polícia Civil, das parcerias para a gente poder estar. Foram operações Laburu, né? Que você deve lembrar, na época que o Coronel Claudemir era o comandante lá, eu tenho uma gratidão imensa por ele. A gente conseguiu colocar um posto da polícia lá, que ficou 8 meses, onde o bairro Mambaí viveu seus tempos de glória, e a região central, porque aí os dependentes químicos e os usuários tiveram que procurar outros lugares, né? Mas, infelizmente, Danilo, enxugar gelo. Por quê? O que acontece? Eu posso falar isso para você porque eu estou te falando tudo que a gente já fez, né? A gente fez também uma parceria com a Santa Casa, com o Dr. Zaqueu Nascimento, passando 2 anos fazendo várias reuniões para fazer uma intervenção, uma internação involuntária, que a gente ia... Que você é a favor, né? Acho que é o caminho, né? Nesses casos muita gente pensa assim, ó, quando você fala internação involuntária, aí todo mundo já pensa assim, não, você quer internar na marra. Não é nada disso. Não é nada disso. A internação involuntária é o seguinte, ali a gente tem, por exemplo, vou te dar um exemplo de eu tenho um dependente químico, morador de rua, que ele é doente de câncer. Ele está lá na rua, sem tratamento, sem cuidado, sem nada. Na minha opinião, né, e de várias pessoas, ele não tem condições mais de responder pela vida dele. Então, qual que é o dever do Estado? Não é cuidar daquele cidadão? Então, essa pessoa, ela seria, através de uma avaliação dos médicos, claro, né, do psiquiatra, Sim. do psicólogo, de que ele seria internado involuntariamente para fazer todos os exames. Aí ele ia para a Santa Casa, depois disso ele ia para uma clínica terapêutica. A gente tinha parceria já com a Clínica da Alma, com a Fazenda Feliz, já 2 anos trabalhando nisso. Infelizmente, quando a gente conseguiu organizar tudo, ter o espaço, ter tudo, era a época de eleição, o Dr. Zaqueu era candidato, nós não conseguimos os alvarás para o local funcionar. O Dr. Zaqueu também teve muito problema com questão de embate político com a gestão anterior, né? Sim. Também, até porque via como concorrente, né? Isso. E aí isso acabou gerando dívidas para a Santa Casa, dificuldade, mesmo assim ele conseguiu
recuperar o prédio, trazer equipamentos, fazer um ótimo trabalho ali. Excelente. Se hoje a Santa Casa é respeitada e ela conseguiu alavancar, é graças ao trabalho do Dr. Zaqueu Nascimento, e quem veio depois dele já pegou uma parte mais fácil, e também graças ao governo do estado, né, que investiu, que ajudou. Você vê aquela parte do trauma, quantos anos aquilo ali ficou uma obra inacabada. E foi acabar agora na gestão. Uma coisa interessante, por exemplo, o brasileiro, na sua superficialidade, o mato-grossense em si, o campo-grandense também, ele acaba avaliando muito o estilo do político pelo estilo da pessoa do político, né? Então, por exemplo, você é muito comunicativa, você tem uma liderança forte, afirmativa no que você faz, você busca, você luta, então vou votar nela por conta disso. Mas às vezes por trás disso você tem resultados que envolvem muita persistência, organização, o trabalho invisível, técnica, né? Técnica do dia a dia. O governo do estado, apesar do Reinaldo ser um cara muito discreto, muito quietinho, um político que não era muito de badalação, teve uma demonstração, vamos falar de certa forma, até sensível. Começou lá em 2015 com muito problema, com o aumento de impostos, né? E toda uma dificuldade. Teve as reformas que eles tiveram que enfrentar para proteger o caixa de uma forma muito austera. Mas as políticas sociais eles foram bastante sensíveis, né? Ficou nítido isso. Do outro lado, em Campo Grande, houve-se um afã de fazer muita coisa, que até você teve projetos premiados em várias áreas, tá, muito bacana, mas era tudo muito numa pressa exagerada muito e teórico. Às vezes até meio que na base do é isso mesmo, dane-se. Muito teórico. Né? Foi assim na Bandeirantes, foi assim na Brilhante, foi assim na 14, em várias fases, uma pressa para terminar a obra. E assim em várias regiões. Você é do Conselho de Desenvolvimento do Centro, né? Que existe justamente para se debater as coisas com o Planurb, com secretarias e tudo mais. Como que é essa participação popular, que às vezes os políticos tratam como se fosse uma participação popular fake? Mas ela é fake, porque tipo assim, você chega lá, hoje, é a minha opinião, tá? Sim. Ela é fake, porque a gente discutia, a maioria às vezes não concordava, aí depois aí aquela liderança, a maioria das lideranças, os presidentes de bairro, a maioria deles, eles têm uma ligação com um político, aí o político chama ele lá, não, olha, a gente tem que votar a favor por isso, depois eu vou fazer isso para você, vou fazer aquilo no seu bairro, sabe? É uma política orgânica, né? Exato, e aí acabava que todo mundo chegava num consenso ali, mesmo não concordando com aquilo ali. Como você disse, eu tive muitas discussões, eu sempre fui uma pessoa bastante polêmica, porque se eu não concordo, se eu acho que não é certo, eu já faço a minha campanha do contra. Então, muitas das vezes ali, né, por exemplo, no plano diretor, o plano diretor ele foi todo construído pela população. Só que quando ele chega lá na Câmara, ele é todo, não, mas isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não dá. Na hora da votação, só que a população, ela tem a sua parcela de culpa. Porque ela aceita esse abismo. Então. Ela aceita esse abismo. Vamos falar aqui um pouquinho só do que a gente estava falando. Segurança pública e saúde. Segurança pública. A polícia trabalha. Nós temos hoje, no Mato Grosso do Sul, a melhor segurança pública do país. A PM é uma das melhores. A civil é a polícia que mais elimina crimes e prende. Tá? Nós temos, assim, personalidades como a doutora Ana Cláudia Medina, que para mim, eu sou super fã dela. Ou seja, e está no estado de fronteira, né, que tem uma demanda terrível. Exatamente. Boa parte dos presos são gente de fora do estado, né, consegue dar conta. E o judiciário, de certa forma, pelos índices, pelo menos nacionais, tem se mostrado também um judiciário que tem celeridade, né, procura fazer as coisas, comparado com outros lugares do Brasil. Aí onde está a falha? Está na política. A falha está na política. Por quê? As pessoas falam muito do presidente, do governador, do prefeito da cidade. É só o nome que eles sabem. Quando chegar agora, eu faço um desafio para você. Pergunta no mês de fevereiro. Você faz uma pesquisa. Quem você votou para deputado federal? A pessoa não sabe. Quem você votou para senador? A pessoa não sabe. E essas são as pessoas mais importantes na política. Por causa do sistema, né? Exato, por causa do sistema. A lei nossa, hoje, ela
ela, vamos dizer assim, facilita muito. Você é um juiz, você tem a obrigação de fazer o que está na lei. Então, eu sou o PM, eu vou lá e faço o maior sacrifício e prendo. Só que quando chega na sua mesa, o cara tem 47 processos, né, criminais, ele já roubou, ele já furtou, ele já traficou, ele já fez tudo, mas na lei ali está falando que você tem que soltar ele. Então, você solta. Isso, o que acontece? Desestimula a segurança pública, a pessoa fica incapaz, mas a população, ela não tem esse conhecimento e ela também não busca saber. É muito mais fácil para ela falar, a polícia não vem aqui, a polícia não prende. Não é assim que é o que está mais perto, né? Ela vai criticar o que ela vê, o que ela enxerga. É a mesma coisa, agora vamos falar da nossa cidade, da questão do dependente químico. Eu não estou falando que é dependente químico, eu não estou falando que ele é doente. Cadê? Nós temos 29 vereadores. Eu estou nessa luta, igual eu te falei, há mais de 10 anos. Eu já cansei de bater na porta de vereador, de falar, de explicar. Onde está o projeto de políticas públicas para atender o dependente químico? Porque é muito fácil falar para você que ele é doente, que ele tem o direito de vir e deixar ele lá na minha porta. É muito fácil eu pegar, encher o carro de marmita e chegar lá e dar a marmita e falar, bom, já fiz a minha parte. E aí depois ele jogar aquela comida lá na minha porta, que eu sou comerciante, não deixar eu trabalhar. Então, enquanto não houver política pública para atender o dependente químico, isso eu não falo só de Campo Grande não, é no país. Quantos anos a gente vem ouvindo isso? Eu lembro que na época da Dilma lá, ela sancionou que antes o dependente químico, se ele fumasse a droga na rua, ele era preso. Que não era mais para prender ninguém, que ele era doente. Ah, tá, ótimo, parabéns para você. É verdade, ele é doente. Mas e cadê o hospital público para atender esse doente? Cadê as clínicas? Mas não é uma falta de uma visão macro das coisas? Porque assim, não é só aquele sujeito, né, que usa droga ou usa, sei lá, o que ele escolheu usar. Porque a partir daqui você tem todo um mercado, né, que é o mercado da droga, que aqui a gente tem o PCC, que é a maior organização criminosa das Américas, né? E todo um precedente que envolve arma, que envolve morte, que envolve tudo. Envolve a segurança, envolve a saúde. Envolve o roubo de cobre na rodoviária, né, que ficava roubando fio lá e fiação toda hora, né, essa questão. Envolve educação, porque hoje você vê, eu ali mesmo, canso de ver, e é uma tristeza muito grande minha, você vê meninas de 15, 16 anos lá sendo dependentes, grávidas e usando a droga ali naquele meio, não querendo sair, sendo presas. Né, muitas meninas lindas, né, meninos super jovem, muito jovem, eu tenho um caso de dois que eram dois irmãos gêmeos e um já veio até a falecer ali. Então, olha quanto problema que existe e quem que cuida dessa parte aí? E como empresário, por exemplo, assim, até se você quisesse dar emprego para alguém assim, é difícil também, né? A pessoa ter aquela regularidade, para ela aparecer todo dia para trabalhar, para ela não dar problema, porque a vida dela está totalmente fora de ordem. Eu já fiz isso e fui bastante criticada, mas eu tenho assim a minha visão, tá? Quando eles vêm falar assim para mim, tia, eu sou doente, eu falo, não, doente sou eu não escolhi ter câncer. Agora você tem escolhas, você escolheu, você está aí nesse caminho, mas você pode escolher sair. Como já aconteceu no documentário, que é uma história muito longa, né? É tanta coisa que eu já vivi ali, que dá para escrever um livro. Quando a gente escreveu o documentário, que é Tamo na Rodoviária, do saudoso Givaldo de Oliveira, que veio a falecer de Covid, né? Meu amigão, assim, ele é igual você, ele ficou apaixonado por aquela história e foi, sabe? E chegou no documentário. Tem uma pessoa que ele entrevista e ela fala, quem me tirou da rua foi a dona do Bola 7. Ela conversou comigo até que um dia ela me convenceu que era melhor eu sair. Essa pessoa, ela ficou presa há 8 anos, ela tem o rosto cheio de cicatrizes, de briga na rua, morou na rua, usou crack, que todo mundo fala que quem usa crack não sai.
Hoje, essa pessoa tem 7 anos que ela está muito bem, que ela casou, estudou e ela trabalha nos terminais, limpa os terminais. Ou seja, a segunda chance às vezes está na própria pessoa, né? Tá na pessoa, sempre está na pessoa, sempre está na pessoa. E no apoio que se vai dar, porque hoje quem faz o trabalho do Estado? As clínicas terapêuticas. Só que aí entra um outro lado também. Tem pessoas que montam ONG, clínica terapêutica, mas não é com o fim de ajudar. É com o fim de tirar a vantagem dela, o dinheiro do próprio Estado, que ele, como ele não tem um hospital público, não tem nada, ele investe nas clínicas terapêuticas. Né? Mas como que você vê, por exemplo, assim, com relação de voto, eu acho que o voto é uma questão muito subjetiva. De quantidade de voto, tem gente que é para ganhar e acaba tendo menos voto, tem gente que você nem imagina que vai ganhar, aparece e ganha, né? E a gente sabe que existe compra de voto no Brasil. Lógico. Não é à toa que do lado de um bairro muito rico, vai ter sempre um bairro muito carente, muito pertinho ali, talvez para fornecer matéria-prima para poder atender aquela galera daquele bairro rico. E mais que isso, Campo Grande voltou a ter, nos últimos anos, por conta da política, conseguiram esse milagre, de voltar a ter muitas comunidades bem carentes, mas tipo assim, de favela para ser como se fosse Porto Príncipe aqui, e onde até áreas fechadas, áreas onde o Estado não tem influência nenhuma, né? E onde tem um monte de gente ali, num condomínio, vamos botar assim, num condomínio da indigência, no condomínio do abandono, mas todo mundo ali tem título eleitoral, todo mundo vota, né? E com certeza esses polos, esses blocos de pessoas decidem a eleição, pelo menos de vereador, ou um desempate numa eleição majoritária muito apertada. Como que você vê essa situação também, desse outro lado da política, o lado estratégico mesmo da política e aquela coisa meio Maquiavel, né? Do vale tudo para vencer, né? Porque isso também nos últimos anos acirrou, né? A gente vem de uma eleição para governo onde ganhou o Rieder, né? Que ele estava em último lugar, conseguiu chegar lá na frente, mas foi o cara com o discurso mais programático de todos eles, falou mais de projetos, falou mais de condição, do porquê fazer, como fazer. Então era um cara que, vamos supor, se fosse uma seleção de trabalho de RH, seria um candidato muito preparado, né? Mas fora isso, essa eleição passada mostrou uma política muito dividida, muito cheia de gente de poder querendo poder, né? Gente antiga, gente já tradicional aí em prefeitura de Campo Grande, gente com muito currículo, né? Isso acaba influenciando, de certa forma, no desenho social da cidade, né? No porquê essas zonas de abandono, de problema, acabam continuando também, né? Agora, o que é mais duro, mais difícil de acreditar, é como que numa área tão perto da 14, que é a grande vitrine, né, do poder público, ela consegue ser abandonada, como se fosse uma periferia distante, né? Isso que é difícil de entender. Por que é tão estratégico ali aquela parte? Você acha que tem um interesse ali na frente de tudo ser um abandono, que tudo quebrar e aí eles transformarem num grande empreendimento de um prédio ou de alguma coisa? Sempre. Porque é uma área muito boa, né? Você está perto da Afonso Pena, você está perto do Centrão. Do prédio da rodoviária, a avenida principal, nós estamos uma quadra. Sempre houve. Antes até de eu ser síndica, eu já fui procurada por um pessoal da Coreia que queria comprar o prédio, mas sempre assim, a troco de banana e se dá bem, né? Eu fui procurada por uma outra instituição já quando síndica por 2 vezes, insistentemente me oferecendo dinheiro para convencer os proprietários a venderem para ele fazer ali um hospital. Então, o que atrapalhou? Ali, o prédio hoje, ele tem 11%, contando com as áreas comuns, que é da prefeitura, né? O prédio, ele é isso aqui. Por que ele tem 11%? Por que ele tem 11% que é da prefeitura? Porque a prefeitura ajudou a construir, na época. Não, porque o Juvencio César da Fonseca desapropriou. Aí entra toda a política. Ele desapropriou essas 2 partes aqui, fez um acordo com o dono, desapropriou, né? Porque antigamente aquilo ali era um complexo de
um consórcio, vamos dizer assim, de 4 pessoas. Aí depois que foi desapropriado ali, as salas foram sendo vendidas. Cada dono foi vendendo. Hoje chegou no montante de 83, se eu não me engano, proprietários. Então, como que ficou? Essa parte é da prefeitura, essa parte é da prefeitura, essa parte é particular. Aí o que acontece? Muitos ficaram ricos. Lá teve uma administração que ficou por mais de 20 anos, a mesma administração. Por quê? Porque como que é feita a eleição lá? É por fração ideal. Quem tem a fração, por exemplo, se eu e você, nós dois somos donos da maior fração ideal, nós dois decidimos quem que é o síndico. O resto não precisa nem votar. Fração ideal, vamos supor, 33%. Exatamente. É o tamanho das salas, né? Tem uma variação de 8, se eu não me engano, tamanhos lá. Aí vamos supor assim, e também tem assim, tem dono que tem uma sala, tem um dono que tem 2, tem dono que tem 8, tem dono que tem 9. É como se fosse um jogo de banco imobiliário. Exatamente. Para traduzir para o público aqui. Então não é só a pessoa. É quanto ela tem naquele joguinho ali que conta. Exato. Isso tudo foi dificultando o desenvolvimento, não só do prédio, que é o coração do bairro Mambaí, mas de todo o entorno. E os políticos foram se favorecendo dessa incógnita que existia ali. Até aparecer a Rosane, que foi quando eu comecei lá, 2005, 2006. Aí quando eles resolveram mesmo tirar o prédio dali, colocar aqueles tapumes, aí eu comecei a fazer movimentações maiores. E como ali o bairro Mambaí é um bairro de idoso, e os proprietários, a maioria que era rica, falava assim, quando que resolver, depois eu venho e pago o condomínio, que resolver, depois eu vejo o que vou fazer com isso aí. E abandonou. E aí eu comecei a chamar o pessoal das faculdades, pessoal da UEMS, da Universidade Federal, para eles comprar essa briga comigo da história do bairro Mambaí. E foi assim que eu consegui fazer várias manifestações grandes que chamassem atenção, que foi chega de humilhação, queremos a revitalização, abraço amigo no prédio da antiga rodoviária. E com isso a gente foi escrevendo a nossa história de resistência. Fazer carnaval, o Grupo Maracangalha comprou aquela história também, me ajudou a fazer várias intervenções ali. E a gente foi ganhando pessoas, né, influentes, que queriam ver aquilo ali diferente. E com isso a gente conquistou muita coisa, porque hoje você vê, o projeto ele já começou, eles vão ter que terminar. Pelo menos a parte da prefeitura eles vão ter que terminar. Né? Ou seja, ter forçado eles a captar dinheiro em Brasília para começar a fazer aquilo ali é meio que amarrar uma situação que agora não tem outro desfecho, não tem volta. Não tem volta, eles vão ter que terminar. Agora, ali também, ali pertinho, tinha um caso de uma santa de Campo Grande, que muita gente atribuía milagres a ela, que era uma menina que morreu. Até aquilo era local de visitação nos anos 80, né? Que também virou depois uma situação de abandono. Né? É um pedaço ali mais ou menos próximo. A pessoa que cuidava desse espaço, né? Os velhinhos faleceram, né? Faleceu a mulher, depois faleceu o homem e ficou um como inventário. Que era o nome da santa? Santa Carminha. E ficou um inventário e daí você já viu, né? É outro problema grande. Ou seja, mais uma situação da história da cidade, uma coisa bonita até, né? Claro, o que aconteceu com ela, dizem que foi uma tragédia enorme, né? Mas que também não é preservado. E está ali hoje em dia o espaço. Quem passar de carro para acessar Cândido Mariano vai acabar vendo isso, né? E é um retrato de como que o campograndense trata a sua história, né? Em cima disso. No prédio, no andar de cima, onde ficava a venda de passagens, ali praticamente totalmente desocupado e é onde estão os maiores problemas, né? Hoje, com a reforma que está acontecendo e com as intervenções do bombeiro, ficou-se por bem a parte de cima ficar interditada, né? Por questões também de segurança, porque o prédio tem 25 mil metros quadrados e a gente tinha um problema enorme de invasão dos dependentes naquela parte. Houve até um começo de um incêndio que um usuário entrou numa sala, conseguiu levantar uma porta, usou e o colchão pegou fogo. Então, por essa série de problemas, né? É que a gente resolveu, né,
deixar aquela parte de cima interditada. Mas na parte de baixo, a gente ainda tem vários comerciantes lá funcionando, mesmo com a reforma, resistindo e acreditando no futuro. Quantos são ali. hoje, Rosane? Hoje eu não sei te dizer, mas quando eu saí de lá, a gente ainda tinha uns 48, mais ou menos. 48. Mas hoje já tem menos. Que é cabeleireiro, gente que está vendendo atividade, vende roupa, vende... São pessoas que têm os seus clientes, porque assim, ali nunca deixou de ter o cliente, porque, por exemplo, quem vem do interior, ele desce ali nas vans, então ele faz as compras dele tudo por ali, é mercadão, ele come nos restaurantes ali no entorno, ali em volta, e ele entra dentro do prédio, ali tem uma loja de CD, que você encontra CDs antiguíssimos, então a pessoa vai lá comprar um CD dele, a capinha de celular. E não deixa também de ser uma viagem no tempo, né? A sensação que eu tive lá quando conheci você, fazia anos, muitos anos que eu não pisava lá, era de estar viajando no tempo, de falar, caramba, se em outros lugares, espaços que têm esse valor, que têm essa mística, esse charme de trazer uma outra época para quem está visitando, aqui Campo Grande podia mostrar isso, né? O chão é o mesmo, a parede é a mesma, a arquitetura, né? Até a música que estava tocando em um dos lugares que eu passei era uma música mesmo da época lá, tal, e que mostra muito a cara do que é Mato Grosso do Sul, o que é Campo Grande, né? Nada contra a rodoviária nova, mas ela é algo, não vou nem falar moderno, mas assim, é algo frio, né? Uma arquitetura normal, né? E que não conta nada da nossa história. Ali na rodoviária antiga, né? No centro comercial, qual que é o nome correto? Centro Comercial Condomínio Terminal do Oeste. Terminal do Oeste. Todo mundo fala assim, até a prefeitura colocou lá o nome da Estação Heitor Laburu. Estação Heitor Laburu era a rodoviária, era onde funcionava a rodoviária. Não tem mais lá rodoviária. O nome do condomínio é Centro Comercial Condomínio Terminal do Oeste. Pode mudar? Pode, porque o terminal, né, não existe mais, então pode até mudar. Mas eu não mudaria assim totalmente, justamente para preservar a história. Com essa revitalização, eles vão levar secretarias para lá? O que vai acontecer? No projeto, o que a gente tinha, quando eu ainda estava na administração, é a FUNSAT, o comando da Guarda Municipal e um atendimento, um Pague Fácil, né? Uma extensão ali do atendimento ao cidadão, que vai ajudar muito, que vai trazer um fluxo de pessoas muito grande para a região e vai mudar essa questão de abandono. E aí, a partir disso, o próprio comerciante passa a investir mais na própria loja dele, porque começa muita gente falava assim, o ex-prefeito mesmo, ele falava assim, vocês têm que investir, aquilo ali é particular. Tá, beleza, mas a gente vai investir para quem? Quem vai passar lá no prédio? Qual que é? Então não tem como, aquilo ali jamais vai funcionar se não houver essa parceria público-privado, porque é público e privado. Então eu preciso, eu tenho um restaurante, eu vou reformar meu restaurante, mas quem que eu vou atender? Qual que é o público que eu vou atender? E outra, a partir de que movimento, né? Se tiver um movimento bom, entra o dinheiro... Qual que é o movimento? Quem são as pessoas que nós vamos atender? Você tem que ter, hoje você vai montar um negócio, você tem que saber. Qual que é o público-alvo que você quer atingir? Quem que Como você quer vai atender? atingir, né? Que tipo de comércio? Ali tem 233 salas. Que tipo de comércio eu tenho que ter para atender o público que vai vir para esse lugar? Agora, aquela região ali toda também foi sempre muito famosa pelos brechós. Havia uma quantidade muito maior, hoje são poucas lojas que resistem nisso, né? Que também envolve esse comércio com a pessoa do interior, né? Porque ele chega aqui, não tem dinheiro talvez para comprar na lojas, na 14 ou no shopping, mas ele comprava uma roupa no brechó do campograndense que já está se desfazendo daquilo ali. E roupas boas e tudo mais, né? E aquilo até se sofisticou, essas lojas elas se remodelaram, tem um layout legal, tudo, e é uma forma de negócio que no resto do mundo também é muito explorado, né? Perto do Largo da Ordem em Curitiba. Sustentabilidade, né? Sustentabilidade. Olha só, você vê nesse papo que a gente teve aqui o quanto potencial o bairro Novaí tem. Além do apelo da história. Ali a gente tem, por exemplo, a Perpétuo Socorro também, a churrascaria do Boizinho. A churrascaria da nossa querência, eles estão ali há 44 anos.
Eles não querem sair dali. Quando você tem ali a maior resistência, é a história. Ele criou o filho, que agora o filho já está criando o neto já está rapaz e já está intervindo também ali para continuar a história dele ali. Então, eles não querem sair dali. E eu fico muito grata, assim, eu fico muito feliz quando eu olho para trás, porque eu vejo muita positividade na nossa luta ali, no que a gente conseguiu até agora. Tem muita luta ainda para acontecer. E também eu vejo, assim, politicamente, quando você fala das questões das lideranças, dos lugares que estão mais com deficiência, com pobreza, né? Mas eu vejo um futuro muito promissor para nós, um futuro, assim, com muitas vitórias. Por exemplo, o governo que assumiu agora, ele é um governo totalmente comunitário, totalmente preocupado em proporcionar um emprego e em ouvir a comunidade. E isso vai direcionar com que em 2024 a população também queira uma prefeitura dessa forma, de mais atitude e menos propaganda. Ele já está cobrando muito isso. A liderança, prova disso, você ver a vitória desse governador agora, do Eduardo Riedel. Porque, como você disse, muita gente não sabia nem falar o nome dele. Eu ouvi muitas piadas dizendo diesel, ninguém sabia. Esse cara aí, quando eu me posicionei, né, da minha opinião, muita gente riu de mim, falou, imagina, aqui no Mato Grosso do Sul, que é um estado totalmente bolsonarista, 80% da população era bolsonarista, você viu que não funcionou, que a técnica, o preparo venceu, que as pessoas souberam escolher. Isso me deixa muito feliz, porque a população, mesmo até a pessoa com mais dificuldade assim, de escolher o seu candidato, ela conseguiu observar o preparo do Eduardo Riedel, conseguiu ver a técnica dele, conseguiu ver que ele sim ia ter condições de melhorar a vida do sul-mato-grossense. Mas assim, se até em espaços onde tem um síndico, como é o caso lá do Terminal do Oeste, onde ali você vive uma certa política, você tem um síndico, você tem que escolher ele, tem que escolher a diretoria, tem oposição, tudo. Já tem superficialidade na cabeça das pessoas, imagina onde não tem, né? Porque o político, ou o síndico, ou o administrador de uma empresa, ele cuida do dinheiro dos outros, ele cuida dos projetos dos outros, do planejamento de todo mundo, então ele não pode pensar só no próprio umbigo. Ali no caso da rodoviária, a tua luta só foi emblemática porque você não lutou só pelo terminal, só pelas quatro partes, você lutou pelo bairro, você lutou pelos comerciantes que ficam perto, ficam próximos, e principalmente pela dicotomia que seria eles em relação ao resto do centro, que ficou praticamente como se fosse um apêndice, né? E como tudo tem uma ligação, não tem como... Boa parte dos votos do Rio veio do interior, né? Mostrando que o Mato Grosso do Sul não é só Campo Grande, Exatamente. É o interior também. Os outros políticos talvez foram no interior a passeio, ficaram um pouco tempo lá, tiraram onda, falaram de forma superficial as políticas, não foram tão afirmativos, tão profundos quanto ele. Ele permaneceu mais tempo, trabalhou no municipalismo, conseguiu trazer esse resultado. Campo Grande, essa dúvida que eu tenho, eu queria a tua opinião, que você é bastante politizada. Campo Grande cresceu demais, ela cresceu espalhada, e tem regiões emblemáticas esquecidas, como até uma região bem localizada, que é o bairro Mambaí. Falta para a gente trabalhar de uma forma mais descentralizada a política, os recursos públicos aqui em Campo Grande, ter mais subprefeituras, ter um engajamento maior, porque parece que os 29 vereadores não dão conta de fazer essa descentralização. Parece que até na Câmara é muito centralizado as coisas. Nada contra, são esforçados, tal, tudo, mas é um sistema que está implementado faz horas, está um pouco viciado a coisa. Então, assim, prefeitura e Câmara falam a mesma coisa, dança a mesma dança, e assim, quando você vai ver, algumas regiões, elas funcionam, coisa acontece. Você pega a região de Nova Lima ali, está acontecendo bastante e tal. Até tem um presidente da Câmara que é de Nova Lima também. Então você tem essas coincidências e tal. Mas tem outras áreas que elas estão praticamente assim esquecidas. E que aí, claro que deve ter algum vereador que ele vai dizer que é daquela região,
mas aí ele é menos importante que o outro vereador, tudo. Então você não pode depender do legislativo para isso. Agora, tendo subprefeituras, tendo talvez, como a prefeita tem feito, os gabinetes itinerantes, alguma coisa assim, ajuda com que as regiões sejam mais representadas, porque quando a região não é representada e fica aquele abandono por muito tempo, acontece o que aconteceu com aquela área da rodoviária, né? Aqui não foi da noite para o dia, né? Não, de forma alguma. O que você está falando, no papel já existe. Já existe? No plano diretor, a gente cria a Câmara de Bairros. Esse é um projeto que o Ângelo Arruda ajudou muito e ele até chorou na despedida, ele era do conselho. É um cara brilhante, né? Assim, e a gente, um cara que viveu Campo Grande, pensou Campo Grande, inteligentíssimo, muito à frente do tempo. Ele pensava com amor a cidade, não era só um técnico. Ele contribuiu muito para Campo Grande, né? E foi criada a Câmara de Bairro e ela tem como objetivo exatamente isso, descentralizar e a gente poder construir junto o que o meu, por exemplo, assim, o que o meu bairro precisa. Vamos falar do bairro Mambaí, eu sou do bairro Mambaí. Uma vez eu fui convidada a dar uma palestra para os alunos de arquitetura da Universidade Federal. E aí eles montaram os projetos deles para o bairro Mambaí. E daí eu fui lá falar sobre o bairro, mas eles já estavam com os projetos prontos, né? O que eles fariam no bairro e tal. Aí tinha lá uma creche. Eu falei, mas não tem criança no bairro Mambaí. O bairro Mambaí tem 12, eu preciso de uma UBS. Eu não preciso de uma creche. Isso é ouvir a população. E aí? Aí vamos supor, se você é o prefeito, você fala, eu vou fazer uma creche aqui. Aqui eu vou fazer isso. Vai ser um projeto inútil, como foi aqueles trenzinhos, aquele dinheiro jogado no lixo, aqueles vagão que colocaram ali na orla. Por quê? Porque o centro, ele precisa desenvolver de dia e de noite. Campo Grande é uma cidade... Que falam até de morar mais gente no centro. Exato. Né? Já vem uma luta muito grande dessa questão de trazer moradia, Por quê? Porque eles não... Quando eles fizeram os projetos para desenvolver o centro, para desenvolver Campo Grande, eles não ouviram a população e não se antenaram. Foi saindo dos shoppings, né? Um shopping lá, um shopping então, lá. Mas aí, dá a impressão aqui em Campo Grande, isso é comum, hein? Olha que eu tenho 40 anos e tal... A gente vê alguma coisa em outros lugares, acha bonito e implementa aqui. E aí implementa meio que do jeito que dá, mas tem que sair. E assim, um exemplo disso agora é os corredores dos ônibus, né, que aí parece que foi baseado em Recife, baseado em outros lugares. Sempre Curitiba é uma referência, mas aí você tem políticas habitacionais que também são idealizadas a partir de outras coisas. E aí, na hora de fazer, se não consultar a população, se não trabalhar isso da forma certa, não dá tão... Mas aí que funciona tão bem, né? Consulta a população. Só que a população, ela não se interessa também, vou te falar a verdade, falar da nossa realidade, agora Campo Grande. É um combo de coisas, né? Quando você vai fazer, por exemplo, os corredores dos ônibus, foi feito reuniões com todo mundo da Bandeirante. Quanto comércio tem ali? Ia 10 pessoas. O que aquelas 10 pessoas decidiram, está decidido. Tá decidido. É igual a reunião de condomínio também, pronto. Né? Exatamente. Assembleia Geral. Então, eu acho que falta também mais a participação da população. Não adianta você... o povo já acostumou a reclamar depois que está pronto. Mas não, é assim, você tem que ficar atento. Quando saiu em 2006, saiu o projeto de revitalização do centro. E eu li lá que ali nós, o bairro Mambaí, não tinha nada. Na época, chamava Reviva Centro. 6h30 da manhã, eu fui lá para a porta do Planurb, era a Marta Martinez. Eu fui lá para a porta dela, eu não era síndica, não era nada, eu era uma cidadã comum. Falei, Marta, por quê? Por quê que a nossa região é central e não tem nada para nós? Por que isso? O que está acontecendo? Vai arrumar aí, primeiro bairro. Aí ela ficou assim e tal. Eu levei, lógico, comigo uns 8 comerciantes. Falei, não, mas a gente... tipo assim, até o São Francisco, que é mais longe, foi contemplado. Aí o que aconteceu? Nós tivemos uma reunião na Federação do Comércio. Falei, olha, os S's. Eu comecei a falar para todo mundo. Que está no bairro Mambaí? Os S's está no bairro Mambaí. O pessoal fala, que S?
Sebrae, Sesc, Senai, tudo, Casa da Indústria, tudo, Federação do Comércio, é num bairro novo aí, gente. Então, aí a gente teve essa reunião e eles reveram tudo o projeto e encaixaram, que é o que está acontecendo hoje, em 2022, que é as calçadas, o recapeamento, paisagismo. Só que daí, infelizmente, entra um outro lado, que é que para tudo tem que caminhar junto. Então, eles estão fazendo, está ficando bonito, só que infelizmente os dependentes químicos estão estragando tudo. Aqueles tijolinhos caríssimos, que é permeável e tal, fica lindo. Mas eles arrancam, jogam na cabeça do outro. Aí entra essa parte, a população ela tem que ser mais participativa. Às vezes, a nossa reivindicação dá certo, mas ela tem que ter continuidade. Ali, o centro todo, para ele desenvolver, primeiramente, você tem que ter um projeto de políticas públicas para atender o dependente químico que está aumentando muito. Não dá para varrer para baixo do tapete, né? Um projeto de lei municipal, porque é muito fácil falar, não tem lei, o imóvel ali é inventário, o cara pode ficar pintando. Não pode não. Nós podemos sim criar uma lei municipal dentro das condições de Campo Grande para questionar esse dono. Olha, PTU progressivo, né? Se ele não fizer nada. Né? Uma lei, eu não entendo de lei, tá? Mas eu tenho absoluta certeza que o vereador pode sim fazer uma lei, fazer uma lei onde o prefeito pode vir a sancionar, né? Para que o dono do imóvel, ele seja responsável por aquele imóvel. Olha o que acontece ali. E é uma série de problemas. Na Vasconcelos Fernandes com a Barão do Rio Branco, você lembra que tem aquele imóvel. Ele foi invadido e ficou um ano invadido. Tinha mais de 20 usuários morando ali. Você fala onde ele? Na esquina. É um imóvel comercial na esquina da Vasconcelos Fernandes com a Barão do Rio Branco. Bem na frente da antiga rodoviária. Sim. Na parte de baixo. Na frente do Correio. Sim. Onde estava uma igreja? A igreja do lado. Uhum. Bem na esquina é esse imóvel. E a igreja do lado, mas também nunca ajudou a gente em absolutamente nada. E aquele imóvel ficou invadido um ano, e a gente foi, briga daqui, briga dali e tal. E aí conseguiu, os empresários se juntaram agora e o imóvel foi fechado. Mas não foi o dono do imóvel, o dono do imóvel... Que tem muitos donos ali que nem são dali, né? Eles também são de Esse fora daqui, da são cidade, mas aí entra aquela centralização, igual você falou. É uma pessoa que é dona de muitos imóveis e ela não está nem aí. Agora, se um trabalhador invadisse ali e falasse, vou trabalhar aqui porque ninguém está ocupando, aí eu te garanto que em 2 dias ele ia ser tirado de lá. Mas o dependente químico, ele invadiu. A gente tem vários vídeos onde eles guardavam coisa roubada lá dentro, onde havia brigas com facas. Essa semana mesmo saiu um vídeo aí de uma mulher com um facão desse tamanho, com um cara brigando. Então isso aí, o que acontece? Gera uma série de transtornos para os empresários, moradores. Como eu já te disse, o bairro é um bairro que só mora idoso, é muito idoso. Que é vulnerável também, né? É vulnerável. Então, gera uma série de transtornos. E o que acontece? Se houver essa parceria, que é o que aconteceu. Hoje o Mato Grosso do Sul, igual você falou, o Reinaldo é um cara discreto, mas ele foi em cada cidade, amigo, qual que é a sua dificuldade? Dentro da possibilidade que ele tinha, do recurso que ele estava na mão e da prioridade da cidade, ele conseguiu atender os 79 municípios. E atendeu Campo Grande e continua atendendo, só que Campo Grande é uma questão mais polêmica, porque ela vem, o nosso problema maior, assim, eu creio que começou lá em 2012, quando... se eu não me engano, foi em 2012, que entrou o Bernal, aí sai Bernal, entra o Larte, e aquela confusão toda. De 2013 até 2016, foi esse baile aí, né? Esse baile todo, e o rombo que teve na prefeitura, que um rombo daquele porte não tem como ele... Que é escalando nos salários, né? Que foi aquela questão toda, que aí arrebentou o comércio também. Porque... Acabou com tudo, né? Porque é igual eu tô te falando, a gente é um efeito dominó. Se aqui, nessa parte aqui, por exemplo, o Reinaldo, ele foi muito questionado, mas as pessoas não buscam conhecimento.
O Reinaldo, quando entrou, ele pegou uma dívida imensa do André, de 158 bilhões, e mais nome no cadinho, mais não conseguia trazer recursos para o Estado. O que Pegou o aquário, né, para terminar, né? Aí ele teve que trabalhar 4 anos para colocar a casa em dia. Aí o que ele foi? Foi taxado como que ele não fez nada. Depois de 4 anos colocando a casa em dia, foi que ele teve a possibilidade de começar a trabalhar. Mas na minha visão, o Reinaldo foi um dos melhores governadores que o Mato Grosso do Sul já teve. Ele doava o salário dele todo mês. Mas Claro que não é 100%. Não, isso que eu ia falar, mas 100%. é um dilema de quem hoje em dia governa, ou é político, ou é síndico. A gente vive num mundo que não valoriza muito isso também, né? O fato o líder, ele vai estar sempre sob questionamento, né, nesse mundo da rede social, nesse mundo dividido, esse mundo do cancelamento, né? Você passou por isso também, né? Exatamente. Apesar de estar fazendo bem, de estar se esforçando, de estar fazendo uma verdadeira revolução naquela área, foi o tempo todo uma pessoa muito questionada e muito cansativo para ti isso também. E como se fosse uma obrigação, você entendeu? As pessoas não veem assim, poxa, que legal, né? Vamos apoiar a luta dela, porque pelo menos ela está tentando. Não. Quando você assume a liderança de um projeto, seja ele no governo, na prefeitura e tal, claro que no governo, na prefeitura, ele tem a obrigação de fazer tentar, pelo menos, fazer o melhor para a população, porque ele está sendo pago para isso. Mas a liderança dos bairros, que são muito cobradas, os presidentes regionais são muito cobrados, a população acha que ele tem a obrigação de fazer aquilo ali. Eu tenho até hoje gente que bate na minha porta 2 horas, 3 horas da manhã. Quando tem uma briga ali dos usuários, eles vão lá, fulano tá querendo matar o ciclano ali, você pode ajudar a gente a resolver? Isso acontece até hoje, sabe? E também tem aquela questão assim, que tem muita gente que ela quer que você fale o que ela quer ouvir. E eu não sou assim, você entendeu? Eu não vou concordar com você e nem vou falar para você o que você quer ouvir. Eu vou falar para você o que você precisa ouvir. Então tem até alguns políticos que não gostam muito Agora, você tem a sua luta pela vida, que eu tenho certeza que você vai vencer, mas 2024 está aí e é nítido que o teu patamar sobe cada vez mais se você se envolve na política, no engajamento e da luta pelaquela região, que é uma luta que vai muito longe ainda. Você pensa em voltar a ser uma pré-candidata, a disputar alguma coisa? Como que fica essa luta? Porque, assim, também para ti é difícil fazer uma sucessora ou um sucessor, né? No meio de tudo aquilo. Porque a pressão, ela é gigante e ela é econômica também, em cima de todo mundo ali da rodoviária e do entorno. É verdade. Mas como eu disse para você, eu fico muito feliz com o resultado, apesar da gente ter muita luta pela frente, porque hoje tem lá novos síndicos que estão continuando, que estão lutando, que estão continuando, né, querendo ver o prédio revitalizado, o bairro Amambaí, são moradores do bairro também, né? E hoje eu estou encabeçando um novo projeto, né? Hoje é uma coisa que no decorrer também, até quando eu fui candidata, eu vi muito essa necessidade de unir mais as mulheres, né? Que é o coletivo de mulheres. Que é o coletivo, e que esse coletivo ele tem como objetivo, o objetivo principal é mostrar para as mulheres o seu potencial e a força, e como que a gente pode muita coisa junto, né? E eu tenho o Carlos Alberto de Assis, ele foi um dia visitar a feira, né? E parabenizou e falou assim, sabe de uma coisa? Eu tenho muito medo de vocês todas juntas, porque quando vocês descobriram quanto vocês podem, aí acabou para nós os homens. Então, um dos meus objetivos é esse, é mostrar para a mulher o seu potencial, é trabalhar a autoestima daquela mulher que já está aposentada e se sente frustrada porque ela acha que ela não pode fazer mais nada, as mulheres com violência doméstica, que também ela cria um trauma, um medo muito grande de enfrentar as lutas do dia a dia, né? Nós temos hoje 114, eu acho, mulheres no coletivo, né? E neste ano de 2023, o meu foco é esse, é trabalhar com as mulheres, fomentar esse negócio de mulheres,
é levar para toda Campo Grande, né? Esse ano que passou foi um ano de sucesso em todos os lugares que a gente fez, foi muito bacana. E essas feiras são itinerantes, elas acontecem de tempo em tempo? Elas são, uma feira por mês e a gente costuma fazer nos bairros, né? A gente fez em Tarsila do Amaral, na Moreninha, na Copa Vila, no Jardim São Bento. O ano passado foi um ano assim que foi muito bacana. A gente começou o coletivo com 20 mulheres, hoje a gente tem 114 mulheres, né? Claro que não são todas que participam de todas as feiras, na média de 30 a 40 standard que a gente monta, né? Mas também estou muito feliz com o resultado, porque a gente está conseguindo, né? Agora nesse mês de janeiro a gente não faz a feira, só organiza nos 6 meses aonde a gente vai estar levando esse coletivo. Agora, se Deus me der, né, a saúde, porque eu ainda estou em tratamento, e eu puder, com certeza, eu vou tentar de novo, justamente por isso. Primeiro porque eu amo o que eu faço. O que me motiva a continuar e o que me trouxe até aqui no tratamento até agora é eu não ter deixado de continuar nessa luta. Eu dei uma desacelerada, tirei o pé do freio, saí da administração do prédio, fiquei só na presidência do bairro e com o coletivo, né? Mas eu continuo fazendo as coisas que eu gosto, né? E isso é um conselho que eu dou também. Fiz vários vídeos no meu Instagram mostrando passo a passo, ainda faço do meu tratamento. Como se fosse um diário, né? Uma timeline eu dessa queria luta. dar uma contribuição, porque quando eu chego lá no hospital, lá na quimioterapia mesmo, né? Eu sou conhecida no hospital por todo mundo, né? Porque eu falo demais e porque eu já chego com essa positividade, sabe? Eu tenho uma dificuldade de achar a minha veia, né? Ela é aquela veia que some, que eles falam, né? E eu falava para as meninas, ó, na última quimioterapia a minha comemoração vai ser furar todo mundo, e vocês vão deixar eu furar um de cada vez. E eu sempre chegava assim, e eu vi de muitas pessoas ali, nossa, você nem parece estar doente, mas você tem uma... Falei, ó, um dia de cada vez, e se a gente tem que passar por isso, vamos escolher passar da melhor maneira possível. No dia da minha última quimio, eu fiz uma festa lá, sabe? Então eu tento passar para as pessoas esse outro lado do problema, o aprendizado, que você tem que aprender, que você tem que fazer pelo próximo, que você tem que levar a positividade sempre, até mesmo nessa situação. Porque, eu acabei de dizer, é escolha. Se eu tenho que passar por isso, então vamos passar contribuindo dando com um a exemplo, situação, né? Tentando levar um pouquinho de alegria para a vida da pessoa que está passando pelo mesmo que você, levando um conhecimento, uma orientação, que às vezes ela não tem conhecimento do que está acontecendo, né? Até principalmente depois da descoberta, né? Obrigado, valeu, Obrigada parabéns, você é uma inspiração. Obrigada mesmo, estou sempre à disposição, tá? E eu acho um grande que prazer. se acerta muito com esse projeto do coletivo, é um caminho que eu acho que é o ideal de multiplicar, né? De multiplicar essas suas atitudes, seu pensamento, né? E realmente, assim, a gente precisa de ajustes de situações do mundo que são urgentes, né? A situação das mulheres, de ter a mesma função e ganhar menos, né? De poder ocupar mais cargos de liderança, de ter um espaço mais decente na política, porque não tem um espaço de competitividade igual, e principalmente também em questões culturais, às vezes uma opressão que é absurda, que tem gente que acha que isso é normal porque um dia já foi e não deveria nem ter sido um dia, né? Então, assim, a tua luta e a luta dessa galera mostra que a gente tem que buscar um outro caminho para ser uma sociedade melhor, né? Quem que não quer viver num mundo melhor, né? Um mundo mais organizado, mais justo. Se tudo está um caos, é por conta desses valores errados, né? E de toda essa situação. Obrigadão. E acompanha nosso trabalho no www.msindia.com.br ou lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas e também muita coisa na rede social do jornal, no Facebook, no Instagram. Até a próxima.